Sim, senhora. Estamos no ar? É. Posso falar? Pode falar. Antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio deste podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, gestores, líderes, inovadores, gente que inspira, né? Outras pessoas a empreender aqui em Blumenau e também na nossa região, seja o Vale do Itajaí ou seja o estado de Santa Catarina. Antes de mais nada, diga, Rafa. A gente estava até falando sobre isso, né? Às vezes vocês podem indicar, né? A gente recebe muita indicação no Instagram e coisa, mas às vezes até no próprio YouTube. Comenta aqui pessoas que vocês gostariam de escutar. Verdade. A gente não consegue lembrar de todo mundo, essa é a verdade, né? Tem muita gente para ouvir ainda, a gente já ouviu mais de 200 pessoas, né? Porque mais em geral, 200, porque no começo vinha duas. Exatamente. Dois No começo vinha empreendedores, duas. Enfim, tem muita gente ainda para ser ouvida. Mas antes de mais nada, inscreva-se aí no canal Antes Tarde do que Nunca do YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas neste canal. Lembrando que elas sempre vão ao ar na terça e na quinta-feira, a partir das 19 horas, também conhecido como 7 horas da noite. E também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify. Lá você pode ouvir quando e onde você bem entender este programa. E também siga @podcastatdqn, são as iniciais de Antes Tarde do que Nunca, no Instagram. Lá a gente vai postar sempre quem a gente está entrevistando, vai dar um spoilerzinho sobre o convidado, enfim. É bom ficar ligado, certo? Posso falar dos patrocinadores? Deve, Rafael. Obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia. Tá com aliás, tem até um programa novo agora nascendo, chama Tech Explorer. Tá quase acabando agora as inscrições. Então, se seu filho tá pensando, gosta de tecnologia, está enfiado no computador, não tire ele de lá. Bota ele no Tech Explorer, que eles vão falar sobre tecnologia, inovação, tudo que tem a ver com esse mundo digital que está cada vez mais forte. Então, em vez de arrancar ele lá de dentro, investe nisso que eu acho que é muito importante. Então, obrigado demais à ProWay por trazer desde o comecinho, né, esse apoio a esse projeto que eu acho tão sensacional e conta a história de gente tão inspiradora. Também a Isidoro Automóveis, uma empresa de quase 40 anos, uma grande empresa ao nosso redor, a 8ª maior loja do Brasil, está com loja em Jaraguá, Itajaí, Navegantes e Blumenau. Está querendo vender, está querendo comprar, conversa com essas pessoas, conversa com o seu Isidoro, vai lá no site, dá um oi lá, pergunta qualquer coisa que eles vão te responder rapidamente e vão com certeza, talvez não dar certo um negócio, mas poder te ajudar de alguma forma na hora de vender ou de comprar. Não esqueça também, se você está buscando um dev para ser seu, chama o pessoal da Premier Soft. Obrigado demais a Premier Soft pelo apoio, JP, Rodrigo. Deve desenvolvedor de software. Um desenvolvedor de software. Eles têm um programa que se chama Outsourcing, ou seja, você pode contratar um desenvolvedor para trabalhar dentro do seu negócio e também são uma fábrica de software, ou seja, você quer um aplicativo, quer um site, o que você estiver pensando e imaginando com tecnologia, conversa com eles. Mais uma vez, talvez eles não vão poder te ajudar de forma direta, mas indireta, esses caras conhecem demais sobre tecnologia. E também o Sebrae. Para minha casa, além da Ampli aqui, o Sebrae é a casa do empreendedor com uma porrada de programa que eu acho que um deles vai fazer sentido se você estiver empreendendo ou pensando em empreender. Para mim, o que mudou a minha vida completamente foi o Empretec. Conversa com eles, eu acho que vai fazer muito sentido se você está empreendendo, passar pelo Empretec. São 6 dias de transformação de modelo mental. Obrigado ao Sebrae por mais esse apoio e não só aqui no projeto, como em vários outros negócios. O Sebrae sempre é uma mãe e um pai para nós. Com quem que a gente está falando aqui hoje, cara? Tá falando não, a gente vai começar a falar agora, né, Dom Rafael? A gente tá falando com... Aliás, a gente vai começar a falar, já peguei a tua pegadinha, né? Já fui atrás da tua pegadinha. Gilmar de Oliveira está com a gente, ele que é diretor clínico do Hospital de Veterinária... Hospital de Clínica Veterinária Blumenau, eu sempre confundo ali, esse Hospital de Clínica, é hospital ou clínica para mim, né? E ali é tudo junto, Hospital de Clínica Veterinária Blumenau, é um dos mais tradicionais aqui de Blumenau, pelo que eu lembro, pelo menos, né? Tem bastante tempo já a clínica, pelo menos, né, Gilmar? Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Realmente, a gente é um dos pioneiros na cidade, né? Essa saga começou em janeiro de 81, né, com a Clínica Veterinária Blumenau na época, né? A gente veio de Curitiba, fez faculdade aqui no estado, em Lages, e depois se situou aqui em Blumenau, iniciando... Saíste de Curitiba para Lages para estudar? Para estudar. Isso? E optou por Blumenau por quê depois? Por oportunidade, né? Eu tinha um colega que se formou comigo, que estava começando um trabalho aqui, me convidou para vir, e logo em seguida ele passou num pós-graduação no Nordeste, foi e ficou
eu continuei conduzindo o trabalho A na clínica época. aqui, entendi. E uma pergunta, lá nos anos 80 não existia essa loucura que é o PET hoje. Não, né? era bem diferente. E o que deu na tua cabeça de estudar veterinária naquela época? Eu posso estar completamente enganado, mas eu quero saber de ti se é verdade ou não essa minha percepção. O veterinário estava muito mais para agricultura não, para pecuária, né? Para o campo, né? Uhum. Era isso mesmo o teu interesse na época? Na verdade, a veterinária tem um campo muito amplo de atuação, né? Na época, com certeza, a veterinária era mais voltada para grandes animais, no caso, produção, bovinocultura, equinos, ovino, entre outras, avicultura, piscicultura, né? E a clínica de pequenos animais realmente era em menor intensidade, ao contrário do que é hoje, né? Sim. Hoje realmente teve um boom muito grande em relação a isso, por conta da própria tendência que se modificou, né? Eu, basicamente, sempre tive, desde da minha infância, a vontade de seguir essa carreira na veterinária, independente se seria de produção ou de clínica de cirurgia de pequenos animais, né? Mas sempre foi uma tendência já desde de menino, né? Gostava de animais? Sempre gostei, apesar de não ter tradição nenhuma na família, de agricultura, de pecuária, nada tem disso. que ter uma inspiração ali dentro para ter visto, né? Realmente a paixão pelos pets, pelos animais, né? Então já era uma coisa que eu digo que eu sempre quis ser, né? Claro, teve algumas mudanças depois que a gente muda de ideia, mas no fim acaba caindo na ideia básica, né? Sim. Na época, realmente, eu me formei em 80, nós tínhamos uma turma de 40, 99% saiu para a área de produção, né? E assim como também tinha uma mudança muito grande na época que existia predomínio dos homens, ao contrário de hoje, o predomínio das mulheres. É verdade? Olha só, exatamente por abrir esse campo pet, que seria sempre mais fácil a lida, né? Do que com grandes animais, né? Como era a estrutura de vocês aqui quando começaram? E outra pergunta, era na Rua Paraíba também, não? Sim, na Rua Paraíba. Começou na Rua Paraíba? Foi na Rua Paraíba. Começou na outra casa ali do lado, é isso? Na casa ao lado, que foi demolida agora recentemente. Sim, a gente demoliu. Eu lembro daquela veterinária ali, exatamente. Ali nós começamos em 21 de janeiro de 81. 81? Caramba, faz tempo. Era uma clínica pequena. 41 anos já. Cara, 41. Como passa? 41 anos, E era uma clínica pequena, eu basicamente fazia tudo na época, né? E toda a parte clínica, administrativa, estética. Cobrava escanteio, cabeceava, defendia tudo. Jogava e corria para cabecear, com certeza. Mas tudo foi um aprendizado, né? Eu, basicamente, como falei, eu saí muito cedo de Curitiba, eu tinha 16 para 17 anos, e vim estudar em Lages, na época, né? Pela oportunidade de não... que eu fiz vestibular de meio de ano, então para não ficar esperando Curitiba novamente, eu já me antecipei um semestre, né? Entendi. Mas saí de casa muito jovem, com certeza, enfrentei várias dificuldades na época. Sair de Curitiba para Lages é uma mudança isso, cultural gigante, né? É uma mudança. Aí, claro, depois que e Lages vim para Santa Catarina, não podemos esquecer, né? Não atual, isso é verdade. E aí fiquei em Santa Catarina na época e depois e continuei, né? É porque não é só a diferença de população, de tamanho, mas de cultura também, né? Sim, a cultura. Lages é muito diferente até de Blumenau, de Joinville, enfim. Mas na verdade, na época, lá tudo era diferente. Sim, né? imagino. Tudo era diferente. Imagino que sim. Gilmar, me diga uma coisa. Eu sou dessa época que começaste a veterinária, né? Dos anos 80, eu era um adolescente e tinha 2 cachorros em casa e a gente tratava eles a arroz e arroz e frango. Sobras de comida. Sobras de comida, o osso do frango, aquela coisa toda assim. O osso do frango. Faz mal esse tipo de comida mesmo? Eu sempre alimentei os meus cachorros dessa forma quando eu era criança e hoje não pode mais. Hoje é só ração, só pode ração. Não, até hoje existe uma tendência a voltar ao natural, né? O que eu diria para ti em termos práticos? Na época que eu comecei a veterinária, a gente tinha muitas doenças nutricionais, né? Então, raquitismo, osteomalácia, distúrbios de pele, exatamente por nutrições, uma alimentação errada. Entendi. Né? Então, a gente observava que as pessoas usavam o fubá, o frango moído, sobras de frango, resíduos de carne bovina, ou a polenta, ou arroz quebrado, né?
Então, isso realmente gerava uma nutrição errada. E os problemas de carência eram muito observados, coisa que hoje, eu digo para ti, faz alguns anos que eu não pego um caso de raquitismo, por exemplo. O que é raquitismo? Me perdoa. É deficiência de Vitamina, cálcio entendi. nos ossos, principalmente cães em Quando tu estás desenvolvimento, raquítico. jovens. Raquítico, putz, verdade. Jovens, Entendi. né? Entendi. Hoje a gente não vê mais isso. Por quê? Porque a nutrição hoje ela é uma nutrição direcionada. E hoje chega a ponto tal que as rações são feitas para pets até 10 meses de idade, Sim, de acordo 10 com meses o até porte, 8 anos, depois de 8 anos a 12, depois mais 12. Cada vez segmenta mais, né? Daqui a cães pouco vai de ter porte- ração para poodle branco mini, ração para poodle branco médio. Mas já existe, né? Tu Já pega existe, hoje já tu vê. ração até 4 quilos, de 4 a 10 quilos, de 10 a 20, Sim. de 20 até 40 e acima de 40. Aí tem a né? ração que dá mais brilho ao pelo, tem a ração que evita Doideira. o mau hálito, enfim. tem de Exatamente, tudo, as né? rações específicas, medicamentosas, né? Então tudo isso é um avanço, né? É claro que hoje tem muita também hoje uma certa tendência para alguns voltar à alimentação natural, claro, não sobras, mas sim feitas especificamente para cada caso, né? Entendi. Como é que foi esse teu tempo de faculdade lá em Lages? E por que tu não voltou para Curitiba? Olha, a minha família toda mora em Curitiba ainda hoje, né? Foi uma ovelha negra na época. Não, é desgarrado. É Desgarrado. né? Eu gostei realmente da região lá, esses meus 4 anos na época de faculdade foram muito Tinha bons. uma namorada aí envolvida. Sempre tem, né? Com Não é assim certeza que Curitiba tem. escolheu foi Lages. assim, É, mas não durou pós-faculdade. Apesar que eu amo Lages, acho uma cidade incrível, mas Não, é que é muito sei se em diferente, 1980. Mas eu não muito sei porque diferente. talvez a gente se identificava lá, coisa que a gente nunca teve, porque tinha muita fazenda, muito animais de Faz campo, sentido, né? faz sentido. E isso já não tinha essa vivência em Curitiba. Então é uma Entendi. coisa que realmente atraiu, apaixonou, né? Ô Gilmar, antes de abrir o prédio, que hoje tu tens um prédio ali de, Sim. sei lá, 4 andares ali na São Rua 5 Paraíba, andares, mais ou né? menos, né? Tu estavas ali na frente, permaneceste ali até que ano? É ali Por muito tempo, na né? clínica antiga, que fica, no caso, na esquina ali, que agora, como tu mesmo Ficava. falou, Ficava, faz 1 ano e meio que a gente demoliu, né? Ali foram 30 anos, 30 anos. 30 anos. Ou seja, até 2011, até 2010. 2010, certo. E aí vocês ergueram Aí na época, prédio. então, antes da gente sair dali, a gente começou a construção ao lado, né? E começamos a atuar no prédio novo em 21 de abril de 2010. Ou seja, tem 11 anos, então 12 anos. anos. Já. 12 12 anos já anos. agora o prédio. Como é que foi essa mudança? E tu viu, foi É, um investimento imenso ali, né? Na verdade, foi a mudança do dia da água para o vinho, né? Uma coisa muito, um degrau muito grande, né? O que a gente pulou, né? A gente sempre teve assim um projeto de ampliação, um projeto na veterinária de hospital com várias especialidades, com toda a parte tecnológica, né? E a gente fez essa mudança. Ali nós saímos ali de 180 metros quadrados, hoje para 1.200 metros quadrados, imagino. né? Dividido em 5 pisos. 6 né? vezes mais. Caramba, é muita coisa. E ali a gente saiu ali na época, com 10 a 15 funcionários, hoje tem 60 pessoas atuando. Meu Deus, 60 pessoas. O hospital trabalha 24 horas, é isso? 24 horas, Ele é pronto-socorro também, né? Então são 12 anos que não se fecha nem um dia. Caramba, que loucura. Eu estava dando uma espiada no site antes, é impressionante. É um hospital tal e qual um hospital para as pessoas, vamos dizer assim, né? Porque Isso foi realmente um acréscimo na medicina veterinária que chamou muito a atenção, né? Porque até 2010 sempre a gente teve pequenas clínicas, né? Eu diria assim, até no sul do Brasil mesmo, né? Não só na região nossa aqui. Aí quando a gente fez essa mudança, foi um boom, assim, as pessoas ficaram todas curiosas em conhecer, então a gente recebia Imagina, gente de 2010, fora né, um para hospital conhecer essa estrutura toda voltada para a veterinária. Diria até que na época era bem espaçosa, né? No sentido assim do que a gente estava fazendo. Hoje já ao contrário, hoje a gente Tá faltando espaço. falta espaço, né? então vai ampliar, tem ampliação. né? Tem Tá ampliação. vendo? Isso sempre tem, né? E a gente começou também, como eu falei, a parte tecnológica. A gente foi o primeiro hospital no Sul aqui a ter tomografia computadorizada, coisa que até então só caberia
as clínicas médicas, né? A gente já tem há 10 anos a tomografia atuando no hospital, né? Radiografia digital, o laboratório dentro do hospital, e hoje a gente consta com mais de 15 especialidades na veterinária dentro do hospital. Caramba, né? eu vi, tem ortopedia, tem oncologia, tem, ou seja, vocês têm também os equipamentos para exames de imagem, como estavas falando, né? Tem Sim, tomógrafo, deve ter ultrassom também, imagino. Tomografia, ultrassom, tem a Sala parte de de radiologia cirurgia, digital, sala de recuperação, tem tudo, na realidade. laboratório de análise. Exatamente, laboratório. Tudo isso aí funciona lá dentro. Mais uma pergunta idiota. Daria para operar uma pessoa ali? Né? Numa Obviamente que não é emergência, especialização, numa emergência deve operar uma pessoa não tem facilmente. problema. E por que a gente vê bem separado, né, o que é hospital e o que é laboratório? E ali tu trouxe tudo, é um peso grande, né? E como é que foi essa na verdade, é para a experiência gente de não ter fazer no mesmo ambiente, ter tudo o que a gente necessita, né? Que hoje, o que acontece? No mesmo tempo que estás fazendo uma consulta, em questão de meia hora, tu já tem os resultados de laboratório. O que já não acontece em outros lugares, que vêm, recolhem, mandam para o laboratório externo, espera às vezes meio-dia, um dia para sair resultados. A gente já tem isso tudo em tempo rápido. Real. Né? O raio-x, a tomografia, né? Claro que tem coisas que precisa agendar, mas se precisar numa emergência, sempre está disponível ali dentro mesmo. Né? Claro. E uma coisa interessante, né? O animal não fala, né? Então, quanto mais rápido tu resolver aquele problema também, que tu só identificou, né? mais embasado em resultados de exames e coisa, melhor fica um diagnóstico, né? Considerando também que a gente tem uma equipe ali dentro. Né? Então, se tu tens um problema específico, seja dermatológico, oncológico, ortopédico, neurológico, a gente já tem o pessoal ali dentro mesmo, um profissional ali dentro que já vai resolver o problema. Tu não precisa sair e ir em busca de outro lugar. Né? Entendi. Ô Gilmar, tu tens lá também pet shop, né? Tem. Tem farmácia? Sim. De medicamentos, né, para animais. Tem banho e tosa também, é isso? Sim. É tudo teu ou tu terceirizaste esse serviço? Não, é tudo do hospital mesmo. Tudo do hospital. Ou seja, 60 funcionários, está contando todo esse pessoal que trabalha nesses setores também. Vamos a dizer gente assim. tem várias situações, os funcionários, os prestadores de serviços, né, que fazem serviço terceirizado dentro do hospital, várias situações. Né? Não, é uma curiosidade agora de empreendedor, né? Geralmente quando a gente ataca uma frente é uma dificuldade absurda, não é que fosse só hospital, mas tu é uma cadeia inteira, né? A ideia realmente foi essa, né? Mas isso para ti não dá um trabalho abissal, porque tu tens que, querendo ou não querendo, basicamente eu acho que é notório que o trabalho é incrível, sensacional ali. Mas, poxa, ser bom em todas essas áreas não é tão simples assim, né? Às vezes o cara tem só um banho em tosa e faz aquilo mal e porcamente, então tem um hospital. É como a gente sempre teve a parte encontra? de banho e tosa desde o início, desde 81, quando começou. Na época eu era o tosador, eu era o banhista, eu era o médico, eu era o cirurgião, fazia tudo. Né? Claro que a exigência na época não era tanto, porque Blumenau na época tinha duas clínicas veterinárias. Imagina. Né? Hoje deve passar de 100 já. A outra né? qual era? Era a alemã ali? Não, a alemã veio depois. A outra era o São Francisco, do Dr. Gerson Krebsky. Né? Certo. Ele começou antes da gente, ele já começou em 78. Né? Gilmar, agora ele se aposentou ano passado. Eu tenho uma pergunta, porque é o seguinte, eu convivi com vários médicos, né? Principalmente na associação empresarial, quando eu trabalhei como assessor de imprensa lá, eu tinha contato com um núcleo de saúde da CIB que reunia médicos preocupados justamente com a incapacidade deles de gerir o negócio. Porque o médico estudou para cuidar das pessoas, né? E isso cuidou, meu Deus do céu, né? Praticamente 24 horas por dia. E eles não sabem, em tese, gerir o negócio. Como é que foi para ti, como médico veterinário, sair de um local de 180 metros quadrados para um hospital de 4 andares, 1.000 e tantos metros quadrados de área construída, né? 5 andares, e gerir tudo isso, né? Tu tiveste ajuda de alguém, tu foste capacitado para isso, ou tu tinhas já no instinto alguma coisa nesse sentido? Na verdade, como tu diz, realmente gerir todo esse pessoal, toda essa estrutura, não dá para ser sozinho nisso tudo. Né? Hoje a gente conta com uma equipe no administrativo de 7 pessoas, né? Fora eu que dou o aval final sempre nas coisas. Mas temos um funcionário para RH, um funcionário para administração, um funcionário para contas a receber, contas a pagar, compras, marketing, né? E senão não dá conta. Né? Tu fizeste algum planejamento quando mudaste de endereço? Porque essa foi a grande mudança. Sim, foi feito um planejamento. A gente fez uma reestruturação toda na parte pessoal, com gerência de
de pessoas com um fluxograma, né, por uma empresa terceirizada. E também fizemos a parte de treinamento do pessoal, né? Então a gente mudou completamente a mentalidade do que era antes para o que foi depois, né? Também assessoria de marketing na época, tudo, né? Foi começado. E até hoje a gente mantém, né? Só que hoje já tem essa pessoa dentro da empresa fazendo, né? Entendi. Quando é que tu percebeu que o pet fez parte da vida, né? Fez parte da família? Porque você que tu falou, no começo ele era só um bicho. A pergunta dele é a seguinte: quando é que o pet passou a substituir o filho? Isso, é isso. Boa. Passou a ser tratado como filho. Porque hoje a gente vê pet sim. no carrinho de bebê, né? A gente vê pet indo para o... Ele é um acessório, ele é um filho. Os serviços hoje, restaurante, enfim, todos têm equipamento para cachorro. Tem que ser pet friendly, como eles chamam, né? É uma loucura, assim, né? Se for pensar do que era nos anos 80, principalmente. Exatamente. Isso até a gente observa que já está na lida há mais tempo, né? A gente via que o nosso perfil dos anos 80 do pet é o pet de casa, era o pet amarrado na corrente, era o pet que usava coleira de couro, né? E recebia as sobras de comida da casa. As pessoas nunca sabiam realmente o que acontecia com eles quando faziam uma anamnésia, uma resenha, né? As pessoas não tinham aquela relação mais próxima do pet, né? Hoje a gente vê... Era o Toby só. O Rex, né? O Rex, a Laika, né? Que era amarrado lá fora, né? Que era o policial, o pastor alemão, que eles chamavam, era né? Doberman, pastor alemão, era muito Exatamente. comum, né? Então hoje é diferente. Hoje o tutor, ele sabe do seu pet, né? Ele sabe que tem uma feridinha ali, porque ele passou a mão, ele teve o contato com o pet, ele sabe que ele não comeu, ele sabe que ele teve alguma alteração no xixi, nas fezes, porque ele está próximo ao seu pet. O pet está deitado com ele assistindo televisão, está dormindo às vezes na cama, e como tu diz, essa tendência hoje de ter o pet como um membro da família, isso é bem visível. Eu diria para ti que, para mim, no meu modo geral de ver, isso tem uns 15 anos que está ocorrendo, né? Nesses últimos 10 anos, muito mais. Então, como mesmo tu falasse, as pessoas deixaram de ter filhos para ter o pet, né? Ou não puderam ter filhos. Não, às vezes até a própria mudança no comportamento da mulher em relação a ter uma vida profissional, né? E deixar sempre o filho para mais tarde, né? São N os fatores. São N fatores, né? E o pet realmente vai preencher isso. E isso eu acho muito importante para pessoas, para crianças, na parte de sociabilização, ter o pet, e para o idoso ter o pet também, para ter aquela responsabilidade que ele já teve na vida, de cuidar dos filhos, que hoje muitas vezes fica de lado. Então ele tem a responsabilidade de tratar esse pet, levar ao banho, levar a passear, então acaba criando uma relação com ele que ele já não tem, né? Aquele isolamento das pessoas mais idosas, né? Então. Ele conversa com o pet, já não fala sozinho, né? Então eu acho muito importante isso. E isso hoje as pessoas valorizaram mais o pet. E para nós que trabalhamos com essa linha, com os pets de companhia, isso foi muito bom, porque a gente conseguiu investir criando uma condição de qualidade no diagnóstico, no tratamento, nos cuidados, né? Para essas pessoas que hoje têm uma exigência maior, né? Então, antigamente, quando a gente começou, a gente era clínico geral e fazia tudo, né? Hoje, a gente já segmentando as especialidades, a gente consegue fazer um trabalho de mais qualidade e dando um resultado sempre melhor para essa pessoa que hoje, o tutor, está mais envolvido sentimentalmente com esse pet, né? A gente faz coisas que se falar, tu não acredita, mas né? fala que as então, pelo amor de Deus. Sei lá, quero saber. Que as pessoas fazem poupança para situações de necessidade, de emergência, financiam no banco para fazer algum tipo de procedimento que seja mais caro, né? Então, coisas que tu faria só para membros da família. Sim, e que hoje exatamente. tu faz para um membro da família que o pet se tornou. Entendi. Que diferenças tu percebeu nessa mudança, né? No caso, antes o cachorro era um cachorro, ponto final. Agora o cachorro é um elemento da família, né? Ele é super bem tratado, ele é super bem querido, ele é, às vezes até em demasia, digo eu, né? No atendimento do hospital, tu sentiu alguma diferença, assim, das doenças que desencadearam, das
ou até da psique do cachorro, porque o que eu percebo hoje é que o cachorro tem tanta informação, tanto quanto as crianças hoje estão tendo, que eles estão cada vez mais espertos. Eu tenho essa sensação. Isso e também mais neuróticos, né? Tipo, dizem que é jovem essa Também. neurose no cachorro de quando alguém vai Existe, sair, né, ele alguns fica... distúrbios comportamentais bem significativos, né? Principalmente alguns cães, alguns pets, até algumas raças específicas, distúrbios de comportamento, ansiedade. Né? Síndrome de separação, isso a gente vê hoje. Quais raças? Já aproveita e já dá dica ali pro pessoal já. Olha, tem algumas específicas, Yorkshire, Poodle, né? Aquele Lulu da Pomerânia também. O Yorkshire deve ter síndrome de separação, né? Deve ter alguma coisa com essa coisa dessa separação. Eles são muito apegados, né? Porque eu tenho uma vizinha que tem 3 Yorkshires. E de vez em quando, assim, dia sim, dia não, quando ela deixa eles sozinhos, eles não param de latir. Sério? Mas lá tem. A sorte dela é que eu não me incomodo, não estou nem aí, passeando. Tem cães que quando o tutor sai de casa, eles não sossegam, né? Não até sossega, que ele volte. impressionante, Né? é impressionante. Ou também situações dermatológicas induzidas por lambedura, lamber-patas, exatamente por ansiedade, né? Se eu falar para ti que hoje tem muitas doenças que a gente cura com ansiolíticos, com antidepressivos. Caramba, que loucura. Tem tudo isso, cara. Tudo que tem para o humano hoje tem para o pet, tem para o animal. Não tenha dúvida. Roupa, tudo que pode imaginar. É loucura. Eu já vi um cachorro grande sendo criado num apartamento pequeno. Tive um amigo que tinha um sheepdog. Sim. Um bezerro, praticamente. Bezerro não, maior, né? Um bezerro. Num apartamento minúsculo, de, 70 metros quadrados, 60 metros quadrados. Ele roía o canto das paredes, todos os cantos das paredes da casa dele eram roídas. Caraca. E aí eu soube que isso é comum, parece que os cachorros têm essa tendência de roer. Eu não sei se é por falta de algum nutriente ou se é por causa do espaço. Não, nesse caso, acho que é mais por ansiedade mesmo. Pelo espaço pequeno, na realidade. É que tu tens que compensar, quando tu tens um cão de porte grande em ambiente pequeno, compensar com saídas, com atividades. Hoje tem disponível as creches, né, que fazem essa atividade, essa sociabilização com outros pets, né? Então tem que haver uma compensação. Não pode realmente colocar um cão de porte grande acostumado a correr num ambiente fechado. Ele vai demonstrar alguma alteração comportamental. Sim. Creche, né? Hotel, né? Tem hotel. Também para pet, né? Se for viajar e não tem com quem deixar o cachorro, já muito doido que uma vez, acho que nos anos 2000 eu fui para a Argentina e eu vi um profissional que ele ganhava dinheiro para andar, chamava aquele dog walker, né? Ele andava lá e em Nova York também eu vi isso em 2001 também. Eu falei, cara, isso nunca no Brasil. Não, isso é porque ligeirinho. O cachorro, tipo, lá é um cachorro, é o Toby, né? E hoje em dia tem a creche, tem um hotel, é muito doido isso. E com câmeras, né? Pro tutor acompanhar, com atividades físicas, né? Aqui, enfim, é impressionante. Com brinquedos. Tem limite? Eu acho que não. O limite cada um impõe, né? Questão de pessoal. Verdade. E a referência, né? Não dá para dizer, né? Eu acho que o amor àquilo, né? Ao animal é uma coisa. E é uma coisa que tem mudado bastante, né? A gente pegou um atropelamento de um cachorro descendo do rio. E foi o que aconteceu, né? Minha esposa me fez parar o carro, me voltar, botar o cachorro dentro do carro e levar no veterinário. Gastei uma fortuna para ver ele morrer, né? É duro falar isso, mas foi. E assim, eu acho que isso cada vez mais tem. Não é mais só o nosso, a gente começa a ver o animal também de uma forma mais humana, né? É humana, ver que não tem a mesma situação de proteção de um adulto, né? Então a gente se sente na responsabilidade realmente de fazer alguma coisa por isso. Né? Quero voltar um pouco ali. A casa foi demolida, né? Ou seja, a gente tem uma ampliação aí para o futuro? Na verdade, a ideia ali é e tu já transferir, falou que tá pequeno. Transferir o nosso pet banho para a esquina ali, né? E utilizar esse espaço onde é hoje na ampliação do hospital. E uma creche ou um hotel, nunca pensou em ter essa daí? Não? Poxa, a gente já tem quase toda a cadeia. Tem o kit completo ali, né? Tipo, já deixa no hotel, se passar mal tem uma farmácia, tem veterinário, tem um hospital inteiro, enfim. Mas aí já requer muita atenção, né? Isso é uma responsabilidade, tu tem que estar sempre em cima, direto, né? É a mesma coisa que uma creche, né, humana, com crianças pulando, brincando, sujeito a... Né? É difícil lidar com o tutor, Gilmar, porque assim, a gente ouve relatos também, de novo, eu não tenho filhos, eu não posso dizer, mas a gente ouve dos amigos
que cada vez mais os pais têm ido ao colégio tirar satisfação da professora, em vez de conversar com o aluno, tirar a satisfação em vez do filho, de né? colocar o filho no castigo como era antigamente. Hoje não tem videogame. Não, vai lá tirar satisfação com a professora. Né? Na clínica, no hospital veterinário, acontece alguma coisa semelhante? Eu acho que a intolerância das pessoas hoje está grande em todos os setores, né? Repercute lá também. Repercute, com certeza. A pessoa chega no restaurante, demora para ser servido, ele já levanta, briga com o garçom, ele vai nos lugares, a intolerância está pouco. Mas isso em qualquer setor, né? Lá também, não pensa que a gente não... E como é que é lidar com essa perca? Porque vocês também tratam isso, né? Tipo, querendo ou não querendo, às vezes vocês tratam o fim daquilo, né? Verdade. Como é que é isso para vocês, né? Tá certo que talvez lá nos anos 80 esse era bem espírito não diferente. existiria, Era né? bem diferente. Mas hoje em dia, bem dito hoje, por você... hoje tem crematório né? para cachorro. As pessoas, animal de elas estimação. tinham uma outra concepção na época, né? Hoje existe o afeto em si, né? Então, o afeto de se perder um cão, um gato, hoje é o mesmo que se perder um ente da família. Exatamente. Então, a gente vê que as pessoas ficam sentidas, ficam em luto por isso, né? E Mas isso é normal. Eu lembro com quando eu era todos os criança. sinais... O que eu penso é da como eles perda com lidam com pessoas isso, né? Exatamente. Não, tem pessoas que entram em depressão, precisam de ajuda psicológica, né? Quando eu era Com criança, certeza. eu lembro que eu tinha um cachorro aqui em Blumenau, década de 80, 81 também nessa época. E o meu cachorro saía com o cachorro da vizinha para passear na rua. Coisa que hoje é impensável, né? Não tem como. Saíam para dar uma volta. E aí, daqui a pouco, o cachorro do vizinho veio sozinho. Latindo. Eu falei, o que esse cachorro quer, meu Deus do céu? Aí ele latia e fazia que ia correr. Vamos atrás dele. O meu cachorro tinha sido atropelado. Ele foi lá chamar a gente. Lógico que eu fiquei em luto também, né? Eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade. Sim, minha irmã também. uma enfim. perda. Por isso que o Pancho é frio, então. Porque É, ele já sou teve frio e percas calculista. ruins. Tu quer ver, hoje é muito comum as crises nas separações dos casais, né? Tem Conta briga, mais, tem- conta tem mais. briga, E aí, tem- como A é que é? briga até na justiça pela Litigiosa, posse exatamente. do Já pet. foi o. Como é que é? Não é o réu, é o cara que vem falar para. Testemunha. Testemunha de Não, alguma. ainda Não, eu tô sempre levando no hospital, tô trazendo o doutor aqui. Não, mas isso acontece muito comumente, às vezes é guarda compartilhada. Exato. Né? De colocar o cachorro fim de semana com um, fim de semana com o outro. Exato. É loucura, né? Impressionante. Quantos procedimentos vocês fazem lá por dia, por semana, por mês? Eu não sei como é que vocês computam, é isso? Olha, hoje diria para ti, assim, não posso dar um dado específico agora de imediato, mas em torno aí de 800 por semana, 1.000. 800 por semana. Isso são quase 100 por dia. É muita É no sentido geral, né? Sim, Na entrada sim, de atender cada um que banho, entra ali. né? E tem mais cachorro do que gato? Tem mais gato? Tem outros animais? Que outros Boa. animais vocês atendem? A lá gente também? tem lá, digamos assim, que a maior parte é cães, seguido pelo gato, né? E os animais exóticos, né? Ou silvestres, né? Por exemplo, o que aparece lá? É muito comum calopsitas, hamsters, porquinho da Índia, às vezes cobras. Cara de É o que indignado eu penso, do um pouquinho cão. da Índia, solta Sim. ele, pega outro, né? Se ele ficar doentinho, né? Não. Aí entra exatamente o que a gente falou antes, no sentimento. Sim, Né? sim. Então, o sentimento hoje por um cão, por um rato, ou um hamster por um gato é o mesmo. né? Tartarugas. É que o cachorro, eu acho que ele é o preferido, vamos dizer assim, por interagir mais com o ser ele é humano, mais né? recíproco, O né? gato já é aquela coisa Sim, isolada, sim, tem sim. aquela personalidade forte do gato, não tá nem aí para ti, olha para ti, vira, não quer nem saber. O cachorro não, tu chega em casa, vai lá que nem um louco. O cão olha para ti e diz, eu te amo. O gato exato. olha para ti e diz, ele me ama. Mais ou Tem menos isso. uma frase uma vez, um ditado que eu escutei uma vez, quer ver quem te ama? Põe a tua mulher e o cachorro preso dentro do porta-malas do carro por 2 horas. Quando tu abre, tu vai ver quem te ama de verdade. Com certeza. Chega tarde em casa. Chega tarde em casa. O cachorro, se chegar às 2, às 3, às 4, ele vai estar sempre te abanando o rabo. É verdade. A mulher já vai estar esperando com a vassoura atrás da porta. Tem um fenômeno interessante, doutor. E eu adoro, é engraçado, eu não tenho animais em casa, porque é um apartamento pequeno também, não é um apartamento grande, e a gente está o tempo todo fora também, acho complicado deixar o animal sozinho, enfim. Mas sempre dá um jeito, né? Obviamente, a gente poderia ter, mas optamos por não ter. Mas a gente adora assistir programas de TV de veterinário.
Ah, sim. Animal Planet, lá o veterinário do Texas, a veterinária do Alasca e não sei o quê. Aqueles animais exóticos Cara, tem, né? não só os exóticos, mas mesmo os cachorros, os procedimentos. A minha mulher mesmo adora, né, uma cirurgia, adora ver o corpo aberto, aquela coisa assim, toda ela tem essa coisa. Fica ligado, Pancho. Né? Tem que tomar cuidado. Isso faz com que as pessoas conheçam os procedimentos, né? Ou seja, além do Google, Verdade, né? Além do verdade. Dr. Google, Putz, que verdade. quando a gente está passando mal, vai no Google lá, deve acontecer o mesmo com a pessoa que tem algum problema com o cachorro. Os doutores da internet. Mas além disso, tem esses programas que, sabe, de certa forma, tu acaba sabendo, olha, se ele tem esse sintoma, pode ser isso e aquilo, Sim, né? Se sim. bobear, daqui a pouco até Mas eu tu tô vê que sabendo. ali o nível é bem diferenciado, né? Por O quê? nível do profissional ali, às vezes, num hospital, no campo, né? Os procedimentos, os Sim, cuidados. o Dr. tudo. Paul, tem o Dr. Paul o também, Dr. que é Paul é uma sensacional, né? Aquele programa é muito... Já viu algum desses programas, Não, Rafa? não. Cara, assiste. Eu já vi um do Alasca uma vez, mas Sim. vinha só animal totalmente fora. Talvez até eles filmavam só os que eram fora. O eu Dr. acho- Paul é um holandês que foi para os Estados Unidos, né? Tem uma clínica lá. E o cara, claro, tem de tudo. Desde animais de estimação até os animais de campo, né? No lugar onde ele mora, acho que é no centro dos Estados Unidos, não sei exatamente, tem muito isso, né? Ele atende muitos fazendeiros e tal. Cara, é sensacional. Ele é uma figura, né? Ele é uma figura e o programa é muito bacana. Faz de tudo também. Mas essa pergunta acho que é importante. Tipo, é difícil, às vezes, controlar esse cara que quer saber mais do que o médico. Que acha que Isso sabe existe mais do que o dentro veterinário? Mas da tu sabes que veterinária? tem tudo, né? É normal, né? Não, o Dr. Google já te Já- fornece informações. Isso Aham. acontece com o médico, Sim, exato. com o médico veterinário, com o mecânico, né? Assim todo vai, mundo né? A sofre pessoa com já isso. vem com a informação e começa a discutir de igual para igual, né? Difícil. E discute, né? Discute, mas muitas vezes sem razão, né? Com outra visão da coisa. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Meu filho esse tempo esteve lá para trabalhar lá. Ele foi até lá. Onde? Lá no hospital. Teu filho? Tem 14 anos, porque ele não tinha como, né? Mas eu falei, cara, vai lá e pergunta, mas esse trabalho é voluntário. E ele é apaixonado pelo trabalho de vocês. E eu queria fazer... tu tá sozinho nessa? Tu tem sócio ali? Tu toca isso tudo sozinho? Tem família? Como é que é esse... Não, a como gente que é tem essa... a minha esposa, a Giovana, que está sempre junto ali, Trabalha ajudando junto. na parte Ela é administrativa. veterinária também? Ah, na parte Não. administrativa. Ela tá. é, na verdade, ela é fonoaudióloga, né? Uhum. Mas ela ajuda já a vida toda ali dentro, né? Hoje tem meu filho que também trabalha ali na parte veterinária, que é formado. Tem um outro que está se formando em 2 anos e meio. Né? Também como Também médico veterinário. veterinário. Caramba, Caraca, todo fez mundo. uma geração. O que não tinha antes na tua família, tu começou... Agora tem. Agora tem. E a minha filha que é farmacêutica. Essa está morando em Florianópolis, a praia dela é outra, né? Legal. Não quis nada saber da veterinária. Que É bacana. a mais velha? É mais velha. Acontece geralmente com os mais velhos. Você sabe, tu falaste do teu filho, né? Me chamou a atenção porque a Giovana me falou que teve um rapaz aqui esses dias, bem jovem, que perguntou se tinha trabalho para ele. Ah, então né? deve É, ser ele. meu filho. Bem descolado, o menino, Aham. e ela ficou assim, ó, fiquei encantada com ele, com a vontade dele. Só que a legislação nos impede É, de não, botar ele- gente... Infelizmente, E eu tinha né? Eu certeza sempre disso, acho. mas eu falei, não, tu vai lá, Mas pode ela ir. ainda falou para ele, ó, fica ligado, não perca o contato, que a hora de chegar na hora tu vai ter uma oportunidade. Sim, eu acho que Mas o ela até comentou, chamou muita Que atenção. legal. Isso. É. Ele acho falou que- para mim, Eu sempre acho que o contato com o trabalho, desde cedo, desde o que era adolescente... antigamente, né? Exato, eu Antigamente estudei as com 12, pessoas 13 faziam eu trabalhei escola, com 12, né? 13 anos, né? Escola Trabalhava assim. profissionalizante, Exato. junto com outros profissionais. Né? Exatamente. Hoje já não pode mais. né? São valores que a gente está perdendo no fim das contas, né? Porque Final. as pessoas... Hoje ele pode ficar o dia inteiro no computador ou na rua, Exatamente. mas não pode ficar aprendendo uma mecânica, Uhum. uma marcenaria, Atendendo pessoas, uma sim. carpintaria. Exatamente. né? É ele realmente pode uma... não fazer nada, né, o que é ridículo, ou poderia estar É. fazendo alguma coisa, até de uma forma voluntária mesmo, mas, poxa, isso é ridículo. Quem adoece mais, o cachorro ou o gato? O cão. Hoje em dia, o cão, pela nossa estatística, é o cão. Né? Uhum. O gato tem características próprias, né? Não manifesta a doença de forma muito fácil, né? Ele se protege muito, o seu Ele não tá ambiente, perto dos né? humanos. Autossuficiente. É, exato, ele é autossuficiente, ele se O cão basta. já não, o cão já mostra bem cedo os sinais, né? O gato já não. Tem cão escandaloso também, né? Tem. Tem cão Ah, que sim. faz de uma picada de mosquito um tumor praticamente, né? Ou seja, quase morre, né? Porque é engraçado isso, né? Eles têm personalidade muito parecida com os Às humanos. vezes né? absorve muito do tutor. Né? Também, Eu acho que exatamente. sim. Exatamente. E longevidade, quem vive mais? Porque esses tempos eu vi um gato de 19 anos, eu falei, não. Sim, o gato, E a minha mulher tem 2 gatos. 18, 20. Olha, eu não sabia disso. O cão também hoje, né? Dependendo da raça, de 15 até 20 anos.
Os menores Eles estão vivem mais que os maior, maiores, né? menos vive. Exatamente, né? é isso que eu ia dizer. Quanto menor? Os menores Quanto maior. vivem mais. É. Ah, Os menores vivem mais, os maiores vivem menos. os maiores vivem menos. Sim, é É mais inversamente curta. proporcional. É mais curta. É exatamente, E inversamente. isso tem sido identificado? Os animais têm vivido mais? Sim. Como a gente Como a hoje em gente, dia é tem verdade, vivido boa mais, pergunta. tem vivido mais também. Isso entra vários fatores, né? Se tu pegar, como a gente tem experiência de antes e atualmente, então tu vê hoje, uma das coisas que eu já citei, a nutrição adequada. Uma nutrição feita para raça, para tamanho, para idade, para porte, né? Então é uma coisa que isso vai, na nutrição, se falando, vai dar maior longevidade para ele. Protocolos de vacinação. Então, Tal e qual o humano vacinações bem efetivadas anualmente. Isso também ele já não vai adoecer, principalmente dessas doenças infecto-contagiosas. Os cuidados de proteção, no sentido assim, desse cão veio para dentro de casa, está mais protegido das intempéries, né? Outros fatores, tipo diagnósticos mais precoces, tratamentos mais efetivos, disponibilização de medicamentos, né? Eu, quando comecei, era uma briga, não tinha, a gente tinha que usar remédio tudo da linha humana. Na veterinária eram raros. Caramba. Né? Como eu estava falando para vocês em relação a toda essa cadeia que hoje existe, nós começamos em 84 com o Pet Shop. Tá? O primeiro pet shop da cidade, Os primeiros provavelmente. pet shops de Sim. Santa Catarina, né? Com certeza, em 84, usando o termo Pet Shop. Aham. Para se conseguir produtos, medicamentos, era uma briga. Eu tinha que sair Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, em várias regiões buscando acessórios, medicamentos, porque não tinha. E com isso tudo tu não conseguia nem volume. Tá né? Na época eu fabricava, junto com a minha mãe, caminhas, coisas assim. Fazia artesanalmente para as coisas. vender. Né? Fazia chá para eles. Hoje existem milhares de artigos, milhares de acessórios, milhares de A rações. rede social né? hoje, né? Cada vez mais mostra As coisa nova. rações mesmo começou bem mais tardiamente a venda, né? Então essa condição toda, né, que a gente não tinha hoje tem, né? Sim. Isso vai agregar maior longevidade, assim como as pessoas. Eu lembro que a primeira ração, acho que apareceu, foi Bonzo. Eu lembro que era uma As novidade. primeiras que entraram era da Purina, né? Tinha o Bonzo, a Canina e a Papita. Né? Eu lembro do Bonzo, não sei por que esse nome está na minha cabeça. Assim, Por mas causa eu do lembro palhaço, bastante. né? Deve ser, não sei. Realmente nem lembro do comercial. não Mas lembro eram nada. as únicas. Depois começou a entrar outras, né? Aham. E a Royal Canin posteriormente. Mas era uma... Eu vendia muito na época, quando a gente começou o Pet Shop, vendia o arroz quebrado, né? Que eles chamavam de arroz para cachorro. Aham. E o Era um frango arroz moído. Era um arroz de menos qualidade? Não, é o arroz de segunda, né? Entendi. Ele passa na selecionadora e o que sobra, aquele arroz escuro, Sim. era vendido como arroz de cachorro. Então o pessoal comprava e fazia isso junto com a polenta, com o fubá, né? Misturava a carne, sobras de carne Cachorro e fazia isso. do meu avô, ele comia polenta. Ele era um poodle, só que eu acho que eles tinham uns 800 quilos. Ele era uma bola, assim, ó. Poita. Era uma poita, cara. Esse já é um era uma problema poita. hoje, né? Eu A imagino. obesidade dos pets. Também aumentou, como aumenta nos humanos, aumenta nos pets também. Com certeza. Nosso Morre pela tempo boca. acabou, eu tenho 4 perguntinhas, bem pessoais aí. Quem foi uma inspiração ou um mentor? Olha, a inspiração, eu diria para ti que ela acontece na cabeça da gente, no espírito, no coração, de uma forma espontânea e no cotidiano. Né? Claro que as grandes inspirações acontecem, né? Mas não aquela do dia a dia, que tu tem aquela inspiração de fazer uma coisa, fazer outra, dar um up nisso, dar um Sim. up naquele. Né? Eu acho que a grande inspiração da gente é o mercado, é o dia a dia, né? Verdade. Faz sentido. Que fazem a gente ver aquela necessidade e aproveitar aquela ideia. Né? Entendi. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não vale dizer Lages. Não foi, né? Imagina se Eu foi. gostei de lá, não vou nem não dizer foi. porque não é sincero. Acho que as dificuldades que eu vejo assim do início sempre foi a parte de disponibilização de financiamentos, né? De chances para quem quer empreender, né? Quando a gente começou não tinha nada, né? Não Sim. tinha crédito, não tinha, né? Era tudo muito restrito. Ou era Hoje, recurso claro, hoje próprio, tem, né?
Só que a gente está em umas taxas meio altas agora, não, né, meu que Deus, impedem Esse grandes ano mesmo. projetos, né? Mas eu acho que isso é uma das grandes dificuldades que se enfrenta E é no necessário, Brasil, né? Porque vocês têm lá tomógrafo, né? E são Sim. tomógrafos, isso que é muito engraçado, deve ser pequenos, né? Menores do que os Não, humanos, é o mesmo usado para pessoas. É o mesmo usado para pessoas? Eu pensei que tinha um tomógrafo específico, né? Um mini tomógrafozinho para o Não, é o mesmo usado para pessoas. Olha só, não sabia. E é caríssimo, são equipamentos muito caros, né? Até para te ver, né? Geralmente os hospitais não, mesmo hospitais privados não têm, e é o laboratório que toma conta disso, porque tem um exatamente. financiamento próprio, São que faz aquilo. dolarizados, né? Exatamente isso. Antigamente nós tínhamos o BNDES que facilitava um pouco, mas depois que meteram a mão nele, né, dificultou Sério? a vida. Nesse né? país? É complicado, complicado. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que empreenderia? Olha, eu não diria que seria diferente. Hoje, se fosse para empreender, seria no agronegócio. No agro? É. Cresce demais, né? Fazenda, produção agrícola, né? Nunca Sempre pensou gostei. nisso? Quer dizer, agora Seriamente, tá falando né? Sempre mais pensei, a seriamente. minha vida inteira. Porque, E nunca de certa tomou a forma, é uma decisão de- Não, complementação. porque o hospital absorve muito da É, gente. né? né? É Eu verdade. tenho hoje um sítio já há 30 e poucos anos, né? Mas, claro, tudo limitado, né? Claro. Mas dá para brincar de pecuarista, de agricultor. Antes da última pergunta, algo que me chamou a atenção bem no começo da tua fala foi que, é 7 dias por semana, 24 horas por dia, ou seja, 24 por 7, que isso é intenso demais, né? Porque às vezes o celular pode bater em qualquer horário. Como é que ele dá com isso? Antes não sei se era 24 por 7, mas depois da fase nova, 2010, foi 24. Nos últimos 10 anos, como é que é lidar com isso? Eu diria para ti que, para mim, hoje, só tem essa possibilidade porque eu tenho uma equipe muito boa, né? Uma equipe que está com a gente aí, uma equipe maravilhosa, que nos auxiliam direto, né? Que vão fazendo todo um rodízio, né? Claro que como funciona 24 horas, tudo ali tem que ser triplicado, né? Sim. No 3 sentido turnos, pessoal, né? Então, isso só acontece graças a toda essa equipe maravilhosa que a gente tem. Né? Em relação à pandemia, de alguma forma a pandemia prejudicou o trabalho de vocês? Não, pelo contrário. Como pelo contrário? Explica pra Os gente. 2 anos de pandemia deu um up de mais de 30% no É serviço. mesmo? Eu acho que muita gente se isolou. A e gente o não pet foi parou um companheiro minuto de também. trabalhar, né? Não teve restrição nenhuma por se tratar de saúde, né? Será que os cachorros ficaram mais doentes porque os donos Não estavam em ficaram casa? mais doentes. Não, mas Os a gente donos ficou ficaram mais mais próximo. em casa É. e visualizaram. Ficaram Entendi. mais Conseguiram próximos deles. perceber alguma coisa de Tanto é errado. que não aumentou tinha, teve. muito a aquisição de Adoção, pets, né, aquisição. novos nesse período, exatamente ou pelo tutor ou pelos filhos que precisavam de Eu comprei um atividade. cachorro, que é um Lulu desse, para os meus filhos, por causa dessa situação de eles não estarem psicologicamente bem. De O que diria que melhorou bastante, né, para eles, né, essa sociabilização com o pet. Né? E a última pergunta para te liberar. Boa. Podemos ficar tarde conversando. Se você conseguisse falar com você aos 19 anos, Lages, Lá né? em Lages. 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 O que você falaria? Não vai para Blumenau. Não, pelo contrário, eu faria tudo de novo, tá? Claro que diria para mim mesmo, segue, procura o teu destino, o teu foco, a tua vontade, o teu ideal. Claro que isso tudo com uma amplitude maior. Procura sair e conhecer o mundo mais cedo, que o meu conhecimento foi mais tardio. Sim. Né? Abre essa tua cabeça mais cedo que a tua evolução vai ser muito maior. Né? Que legal. Tu achas que devias ter ido para o exterior antes, por exemplo? Assim, Sim, abrir novos horizontes, né? Porque Conhecer. tem essa coisa, né? Na Europa é muito comum isso, das pessoas terminarem o colegial e tomarem um ano sabático, de fato, para dar uma volta, para mochilar e dar uma Sempre mochileira. fui de buscar ideias, né? No sentido geral, né? Então, depois de uma certa fase, a gente viajou bastante, viaja, né? Então, a gente sempre procura ver os pares, né? No sentido de trazer Sempre boas inspira, ideias, né? inspirações, né? Essa é a inspiração que a Verdade, gente tem que ver verdade. no dia a dia. Verdade. Né? Sim. A gente não pode viver de grandes inspirações, tem que viver as inspirações. Cada que vão um tem vindo, né? um ensinamento As ideias, a passar, né? aí, né? É. Pra mim- E executar, porque quando tu pensa uma coisa, tem mais gente pensando, né? Não, Tem que fazer não, quanto não. antes para o outro não fazer Fazer depois. Né? Execução. e botar em prática. Caramba. Pra mim Mas é eu assim. faria tudo igual. Claro, buscando com o conhecimento de hoje, abrir esse horizonte mais cedo, né? E evoluir
na veterinária muito mais do que a gente já conseguiu evoluir e trazer a veterinária junto com a gente para crescer. Né? Legal. Rafa, acho que a gente vai ter que abrir um spa para cachorro e gato. Olha, O que tu acha? Não tem, né? Aqui não tem um spa, eu não lembro de. Mas deve existir, em algum lugar deve existir um spa para existir. cachorro. Tem, com certeza. E dá para cobrar caro, né? Porque quem vai levar o pet pro spa, Mas a geralmente ideia é tem essa, dinheiro né? Tem que fazer igual a humano. Vê Imagina quanto a gente custa um hotel, massageando quanto as custa um patinhas. spa. Faz né, proporcionalmente, Faz fazer a mesma coisa. Acho que ia render, hein, Rafa? Obrigado demais pelo teu Obrigado, tempo, bater um Gilmar. papo, Obrigado contar mesmo. um Eu que pouco dessa agradeço a história. oportunidade de contar um pouquinho da Tu tá só história. começando, tá só Com começando. certeza. Os últimos Primeiros 40 anos, sabe lá de é, quantos, né? E se os exatamente, filhos ainda estão herdando, né? Não, a gente tem o plano ofício. de sucessão. sim, com Que certeza. bacana, que bacana. Pancho, Maravilha. obrigado demais. Não esqueçam Obrigado de seguir também, Rafa. Pancho com BR, Real Rafa Silva, podcast. Antes tarde do que nunca. Qual que é a rede social? É o Hospital HCVB. HCVB. HCBB. HCVB. arroba Zool Center, né? Legal, não Zool Center esqueçam de Pet Shop. seguir lá. E Não, que do Instagram do podcast é podcast ATDQN. eu falei outra coisa? Aham, falou podcast antes tarde do que nunca. Então, ATDQN. Então, obrigado a todo mundo por acompanhar. Tamo junto. Até mais, tchau, tchau.